Pronto. Bom dia a todos e a todas. A gente vai fazer aqui uma discussão acerca desse artigo que é intitulado Reflexões sobre o método nas ciências humanas, quantitativo ou qualitativo, teorias e ideologias. No caso, quem está responsável por essa discussão são os discentes Romeu, Rafael Machado e Vinícius Henrique. Bem, pessoal, o objetivo deste ensaio é desconstruir os termos quantitativo e qualitativo usados para caracterizar o método de pesquisa científica, ou seja, se a gente denominar um método científico somente pelo, pelos termos quantitativo e qualitativo, a gente meio que está desfavorecendo o método científico. Por quê? Porque ele não é pautado somente nesses pilares. Agora, exemplificando o que Romeu vinha dizendo, aqui temos, este número representa alguma coisa por si só. Ou seja, se a gente observar o número um, se a gente não tiver uma constatação empírica do que representa um, ele significa alguma coisa? Não. Ou seja, os números só vão representar algo se a gente puder representá-los no empírico, puder ter uma contextualização em volta dele. Caso contrário, o número por si só não diz nada. Isso. Ou seja, esse conhecimento prévio que ajuda a nos entender o que realmente é esse número um. Bem, pessoal, o método está presente em nosso dia a dia. Como? Como vocês podem ver, essa imagem, temos brigadeiro. Aí a gente chega em uma festa de aniversário, digamos assim, e a gente vê uma bandeja cheia de brigadeiro verde. A gente vai observar, e através dessa observação a gente vai lançar uma hipótese. O porquê ela é verde? Porque ele foi feito de alface, porque ele foi feito de espinafre, de folha de couve. A partir dessa hipótese, a gente vai fazer um questionário, ou seja, vai fazer uma experimentação, e nesse questionário a gente vai tentar descobrir as nossas hipóteses. E como a gente pode se debruçar, ou seja, pode pesquisar para descobrir essas hipóteses. A gente, como já falei, a gente vai fazer questionários e vai chegar a perguntar às confeiteiras quais os materiais que elas utilizaram para fazer esse brigadeiro. A partir disso, a gente vai chegar à conclusão. A gente vai ver com esse questionário quais foram os ingredientes. Se elas disserem, esse brigadeiro foi feito a partir de folha de couve, a partir daí a gente já vai ter uma resposta para a nossa hipótese. Então, é a partir disso que a gente vai construir o método de pesquisa. Bom, dito essa introdução, a gente vai entrar no primeiro tópico abordado no artigo. Aqui, apenas a quantificação não gera conhecimento científico, sendo uma das técnicas para auxiliar. É o que eu implicitamente já destaquei naquele primeiro ponto. Utilizar números por si só não vai me dizer nada. Por exemplo, vamos supor que eu diga que há cerca de 15 mil casos de morte por violência doméstica no Rio de Janeiro no ano 2015. Bom, se fosse para dizer que isso é uma pesquisa, em que qual o sentido de apresentar esses números secos? Porque a gente vai começar a se questionar. Por que tem esse grande número de mortes por violência doméstica? Então, vai começar a se tornar, vamos dizer, incompleto ter somente números para explicar essa questão. Ou seja, Vinícius, não vai ser só essa quantificação que vai gerar esse conhecimento. Ele vai sempre estar atrelado a novos conhecimentos, para que possa
nos auxiliar no entendimento das técnicas desse conhecimento científico. Isso tem uma ligação também, Vinícius e Rafael, com a análise qualitativa. Como a gente pode representar essa análise com aqueles brigadeiros da imagem? Já pensou a gente chegar em uma festa, ver aqueles brigadeiros em uma mesa e dizer, esses brigadeiros são ruins. A gente sai espalhando para os demais que aquele brigadeiro é ruim. A gente está fazendo a coisa certa? Não, por quê? Porque a gente não teve uma percepção, teve uma noção do brigadeiro. Então, para a gente poder qualificá-lo, ou seja, qualificar a qualidade daquele brigadeiro, a gente deve fazer o quê? Experimentar. Isso. Não é só jogar aquela hipótese do que aquele brigadeiro é verde. É tentar experimentar o que realmente está atrás daqueles verdes. Isso. Para a gente se encontrar uma verdadeira concepção. Sim, exemplificando essa questão que vocês estão colocando aí, vamos supor que eu veja lá a bandeja de brigadeiros e diga só pela vista, esses brigadeiros são ruins. Porém, se eu tiver um auxílio dos números, de distribuir esses brigadeiros para 50 pessoas, e dessas 50, 45 dizerem que é ruim, que são ruins, aí sim a gente vai ter uma evidência mais concreta, né? Sim. Com certeza, sim. Bom, Então, a gente pode perceber a generalização do método. Ou seja, a gente não vai apenas qualificar, quantificar, a gente vai observar, a gente vai lançar uma hipótese, a gente vai fazer uma experimentação até chegar à conclusão daquilo. É a partir desses métodos que a gente vai chegar a um resultado final. Ou seja, como posso dizer, é um ciclo que está um interligado ao outro Isso, para que possa chegar numa verdadeira conclusão. isso. sim. A teoria como base para o ciclo infinito de produção científica. Bom, nesse exemplo aqui, para exemplificar, não sendo redundante, eu vou utilizar uma citação do artigo, onde fala sobre como Galileu se comportou na sua teorização sobre o heliocentrismo. Ele utilizou uma técnica para poder observar os astros, no caso, o telescópio. Dito isso, por trás do telescópio houve uma teoria para a construção do mesmo. Nisso a gente pode perceber que a produção científica é um ciclo infinito de teorias que vão ser aplicadas por meio dos métodos. Exato. O cientista, como ser ativo na construção do conhecimento, nesse caso aí eu cabe destacar que quando o cientista vai realizar o seu projeto de pesquisa, ele não chega neutro, vamos dizer. Ele tem toda uma bagagem conceitual, uma bagagem teórica, até mesmo de senso comum sobre o mundo, até mesmo ideológico. Então, o cientista, por mais que ele tenha toda uma perspectiva, vamos dizer, teórico-metodológica, ele vai ser um ativo na construção da sua pesquisa. Vai ter muito do que ele percebe do mundo na sua pesquisa. Ou seja, ele vai ter aquela percepção daquela realidade naquele momento. A observação por si só leva a algum lugar? Não, pessoal. Por quê? Porque a gente, para se debruçar sobre algo, temos que ter o quê? Objetivos. Objetivos para que a gente chegue em algum lugar. Tem até um exemplo, Romeu, no artigo, onde um professor, não me recordo agora o nome, pediu para os alunos pegarem papel e caneta e observarem. Então,
eles indagaram. Observar o quê? Se a gente não tiver uma visão, uma percepção do que a gente vai observar, por si só isso não vai levar a lugar algum. Isso tem que ter algum objetivo em mente a alcançar. Então, ou seja, para apresentar realmente esse método, a gente vai sempre depender desses objetivos para que possa chegar uma afirmação concreta. Exato. A despeito disso, fica até difícil a questão da corrente da perspectiva teórica fenomenológica, né? Porque ela preconiza, vamos dizer assim, que a gente tem que suspender o juízo antes de estudar algo. Mas será que isso é possível? Será que uma hora a gente não vai precisar explorar todo o cabedal de conhecimentos que a gente tem para ter a percepção daquela coisa? Aí por isso, por aí você já vê que é uma coisa meio que impossível. É você fazer uma pesquisa de maneira totalmente neutra. Não tem como. De uma maneira ou outra, mais ou menos, você vai ter ali seus valores, sua ideologia, talvez, suas visões do senso comum, nada fora da realidade, da sua percepção de mundo. Bom, o que há por trás da simples aparência do computador? Aqui, a questão que a gente quer destacar é que muitos têm uma percepção, ao ver um computador, que o computador é uma máquina inteligente, que ela age por si só. Mas não. Tem toda uma teoria por trás da construção do computador, todo um método empregado para justificar esse, essa tecnologia, a sua utilização. Os cientistas da computação vão programá-lo para que ele responda a estímulos. Ou seja, o computador não age por si só. Ele tem toda uma programação, foi feito todo um estudo, toda uma pesquisa, toda uma produção científica para que ele funcionasse dessa maneira. Bom, agora vamos entrar no segundo tópico abordado no artigo. No caso aqui destacamos o perigo de generalizar a perspectiva teórica. Bom, sobre essa questão, é muito comum que as pessoas, ao fazerem um projeto de pesquisa, se denominem esse projeto a partir de uma perspectiva. Por exemplo, pega o seu projeto e denomina, meu projeto está pautado no materialismo histórico-dialético, meu projeto está pautado na fenomenologia, meu projeto está pautado na psicanálise de Freud, mas devemos ter cuidado com isso, porque o leque dentro de uma mesma perspectiva teórica é enorme, sendo que, às vezes, os próprios autores que teorizaram sobre as perspectivas teóricas mudaram suas percepções ao longo do tempo. Então, como é que a gente pode dizer que intitular o nosso trabalho de marxista, de fenomenológico, de disso ou daquilo? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Ou seja, Vinícius, é uma teia mutável, né, digamos assim. Sim. Outro tópico a ser destacado é a questão do autor da pesquisa como autônomo na sua percepção, que é o que a gente já vem batendo nessa tecla. O Ele vai autor, ter, ele... Ah, pode dizer, o autor, ele não vai ter, vamos supor, ele não vai ler todo aquele instrumental teórico e vai aplicar igualzinho da forma que está lá. ele Quando vai ele ter for a forma dele, né? vai ter, vamos dizer, o pincel dele, né? Isso. Vai ter Sim. a. Ele vai modelar a partir do que ele, Ele do entende, né? arcabouço teórico, né?
a partir das visões que ele tem de mundo. Ele vai Isso. interagir através da Das sua suas realidade. percepções. Isso. Das suas percepções, seus estudos. A partir daí ele vai produzir o seu estudo, embora baseado totalmente dele, né? Vamos dizer assim. Não é uma coisa Isso. apropriada dos outros. E Não. se Isso. for para ser uma coisa totalmente apropriada dos outros, isso não é uma pesquisa. Isso não Como, é um método próprio. como eu posso dizer, ele vai ter a sua autoria de produção. Sim, Exato. exatamente. O Outra pesquisador, que o pesquisador nunca entra vazio na elaboração do projeto de pesquisa. Bem, pessoal, o que ele quer dizer aqui? Vou dar um exemplo. Supondo que a gente vá pesquisar sobre racismo, a gente vai se debruçar nesse tema sem um conhecimento prévio? Não, a gente primeiro vai ter uma percepção, a gente não vai entrar vazio nesse tema. A gente vai saber um contexto histórico, a gente sempre vai ter algo por trás para que possa construir, para que possa lançar esse tema e para que a gente possa pesquisar. Método, como uma maneira de conceber e explicar a realidade, como posso dizer? É, o uso de uma técnica se justifica no método. E como assim também faz parte do método a sua justificativa na pesquisa. Ou seja, é através do método que a gente vai ter aquela concepção para que possa ser comprovado através das técnicas das técnicas é, para, como posso dizer, para que possa ser atrelado na ciência para a pesquisa. no, no caso aí, Rafael, o método é uma forma de explicar a realidade, de justificar a sua pesquisa Sim, científica. O sim. método ele vai encaminhar a forma como você vai fazer a sua pesquisa. E nesse encaminhamento, a gente vai ter os procedimentos técnicos e práticos auxiliando. A gente, é aquela questão, a gente não pode dizer que uma pesquisa é quantitativa. Não existe. Vai É, precisar dos números para auxiliar na pesquisa. como Assim pode, como a gente pode utilizar para auxiliar o nosso método de pesquisa, entrevistas, questionamentos, os próprios dados por si só, entre várias outras técnicas. como posso dizer, Vinícius? O método nunca se está pronto. Ela Isso. nunca se está pronto. Mas, através das técnicas, a gente pode conceber e explicar a realidade em que a gente está vivenciando. Até a gente, destacando uma parte aqui que acho que seria primordial, é que a pesquisa científica nunca está acabada, né? Ela sempre vai ser uma teorização da realidade que, ao ser pesquisada por outros pesquisadores, Sim, vai vai ter Mudando. uma continuidade, né? sim. Isso. Ela sempre vai ocorrer essa atualização de pensamentos e ideias ao Sim. decorrer do tempo. Bom, dado essa discussão, finalmente a gente chega na questão central do artigo. Afinal, o que é mais importante no método de pesquisa? Então, o autor propõe que haja uma limpeza terminológica, isto é, que ao fazer um projeto de pesquisa a gente não fique preso em dar nome a esse projeto, dizer qual perspectiva teórica ele segue, qual se é qualitativo, se é quantitativo, se é fenomenológico, se é marxista. Isso aí não é o mais importante na pesquisa. O mais importante na pesquisa é um conhecimento, a geração de um conhecimento, uma explicação sobre a realidade
que estimule o pensar do autor, a sua autonomia. Não, então não é uma questão dele ficar se denominando. E Qual assim, a. E assim, se a gente denominar o método científico somente pelo campo quantitativo e qualitativo, é uma forma de desmerecer os outros métodos científicos, né? A ciência, queira quer não. Por quê? Porque o método não é pautado somente nestes dois pilares, mas sim, como a gente já falou, o método é feito de observação, primeiramente, a gente, depois da observação, lança uma hipótese, a partir dessa hipótese, a gente vai tentar nos debruçar, ou seja, a gente vai tentar responder as eventuais perguntas, e a gente vai responder as perguntas como? Através de experimentações, lançando questionários, ou seja, perguntas. E com isso a gente vai fazer o quê? Chegar onde? Na conclusão da nossa pesquisa. Então, o método é isso. Não é somente na quantitativa ou qualitativa é, que vai se destacar o método, e sim, como posso dizer, ele vai estar atrelado a várias metodologias para que possa ser atribuída nessa concepção. Bom, finalizando, essa é a referência que a gente utilizou e até mais. Até.